Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Eduardo Alves dos Santos e sou professor de matemática e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras. Vocês sabem o que é o Teorema de Pitágoras? Sabe para que serve? Não sabe? Então a gente vai descobrir agora, beleza? Então, o objetivo dessa aula é justamente isso, pessoal. Nós sabemos como podemos aplicar o Teorema de Pitágoras e onde vamos aplicar, beleza? Então, nesta aula nós vamos contemplar a habilidade de resolver e elaborar problemas na aplicação do Teorema de Pitágoras e o objeto de conhecimento é o Teorema de Pitágoras. Beleza? Então, bacana, pessoal. Olha só. Então, para a nossa definição, o que a gente vai ter? Nós temos que o Teorema de Pitágoras ele estabelece uma relação de igualdade entre os lados de um triângulo retângulo. Oxe, o que é um triângulo retângulo? Vocês conhecem um triângulo retângulo? Sabem o que é? Para começo de conversa, então, nós vamos... vocês sabem o que é um triângulo? Sabe, João? Triângulo é que tem 3 lados, é isso? O João está falando que o triângulo é que tem 3 lados. Tá, exatamente. Tá? Mas para ser mais específico, um triângulo ele tem 3 ângulos. Triângulo, tá bom? Então, se ele tem 3 ângulos, ele tem 3 lados. Beleza? Esses aqui são alguns exemplos de triângulo. Mas o que ele tem em particular? Vocês estão vendo aqui que tem um cantinho aqui que possui um quadradinho e uma bolinha no meio? Como que a gente chama isso aqui? Isso aqui é um ângulo, a Maria está falando que é um ângulo de 90 graus. E isso a gente pode chamar ele de ângulo de 90 graus ou ângulo reto. Como que eu posso fazer para identificar esse ângulo de 90 graus? Gente, o ângulo de 90 graus ele está presente em várias figuras geométricas, vários objetos que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, olha só essa TV. Vocês estão vendo aqui que tem esse cantinho aqui? Certo? Esse cantinho aqui, ele é um ângulo de 90 graus, certo? Olha aqui, na lousa, tem um ângulo de 90 graus. No canto da nossa sala, possui um ângulo de 90 graus, certo? E aí, pessoal, sabendo disso, nós temos que o triângulo, ele tem esse lado maior aqui e tem esses outros lados, beleza? Então, toda vez que vocês verem esse objeto aqui, ele é um triângulo e tem esse ângulo de 90 graus, ele é um triângulo retângulo. E outra curiosidade. Vocês sabiam que um triângulo retângulo, ele é metade de um retângulo? Mas o que é um retângulo? Um retângulo é igual o formato aqui da nossa TV, certo? Ele tem largura e comprimento que são de tamanhos diferentes. E olha só, o triângulo retângulo, ele é nada mais nada menos do que a metade desse retângulo. Que legal, né? Pessoal, sabendo disso, olha só o que acontece. O triângulo retângulo, ele tem os lados e cada lado recebe um nome, certo? Então, esse lado maior que vocês estão vendo aqui, ele se chama hipotenusa, certo? E como que eu faço para encontrar a hipotenusa? Vocês vão olhar, toda vez que eu tiver um triângulo retângulo e tiver o lado maior, esse será a hipotenusa. Outra referência é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. O que é estar oposto a alguma coisa? Agora imagine só. Eu estou aqui, eu vou começar a andar, vai chegar aqui na parede, o que vai acontecer? Vou bater na parede, não vou? Vocês concordam comigo que a parede está oposta a mim? Concordam, não concordam? Ótimo. Então aqui, ó, eu estou aqui, né? Esse pontinho preto sou eu. Eu vou começar a andar nessa direção. Aqui tem um muro. O que vai acontecer se eu não parar? Eu vou bater. Então, aqui, esse lado está oposto ao ângulo de 90 graus. Sabendo que aqui é a hipotenusa, os outros lados recebem o nome de catetos, certo? Nesse caso aqui, para a gente não interessa se é cateto oposto ou se é cateto adjacente. Mas isso aí fica para uma próxima aula. Mas aqui é a hipotenusa, os outros dois serão os catetos. Beleza? Sabendo disso, pessoal, o Teorema de Pitágoras vem e diz pra gente que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas como assim, professor? Então, olha só. Vocês veem aqui, ó, que aqui a gente tem um triângulo retângulo, concordam? A hipotenusa está representada por H, cateto A e o cateto B. Beleza? Vocês concordam comigo que a gente tem nesse quadrado azul, ó, esse cateto A, ele possui 3 unidades de medida, certo? E aqui eu tenho um quadrado 3 por 3. Nesse caso, a gente tem 9 quadradinhos aqui, se a gente contar, ó, 9. Aqui a gente tem o outro cateto B, tá? E esse cateto, ele possui 4 unidades de medida. 4 por 4. Então aqui a gente tem um quadrado com 16 quadradinhos dentro dele, certo? A hipotenusa, ela tem 5 quadradinhos aqui.
certo? Então, olha só, 5 por 5 dá 25. Então, o que acontece, pessoal? Geralmente, aqui, 9 quadrados, geralmente não. Na verdade, o triângulo retângulo, a medida do quadrado desse lado aqui, mais a medida do quadrado desse outro, vai dar igual isso aqui. Quer ver? Aqui tem 9 mais 16, né? 4 vezes 4, 16, vai dar 25. E aqui tem exatamente 25 quadradinhos. Vocês viram que legal? É muito legal, muito legal. E aí, pessoal, a gente tem uma expressãozinha que a gente pode utilizar. E aqui, ó, a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado, que é o cateto A, mais o cateto B ao quadrado. Ou podemos também escrever assim, ó. Podemos nomear um triângulo, retângulo, assim, certo? E podemos colocar na hipotenusa o A, o cateto B, né? Cateto B e o cateto C. E podemos escrever a expressão assim, ó. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Muitos professores utilizam dessa forma, tá, pessoal? Então, por isso que eu estou mostrando para vocês, que pode ser que vocês vejam em algum livro aí e tá falando um pouquinho diferente do que eu coloquei aqui, mas é a mesma coisa, tá bom? Pessoal, mas e aonde a gente aplica isso no nosso dia a dia? Será que existe alguma coisa que utiliza o Teorema de Pitágoras? Tem alguém aí que é filho de pedreiro? Você é filho de pedreiro ou Pedrinho? Olha que legal. É o pedreiro Pedrinho. Que legal, né? Pedrinho, olha só. O que acontece? Seu pai já falou para você assim, ó, hoje nós vamos esquadrejar a casa. Você sabe o que é? Ele já falou isso? Já falou. Mas sabe o que é? Não sabe? Quando a gente fala esquadrejar uma casa, quer dizer que a gente vai deixar a casa certinha, deixar os cantos bem certinho. Se a gente não fizer isso, a casa pode sair torta e daí não vai ter como terminar a casa, pode cair, certo? Então olha só, é a mesma coisa que acontece. Quando ele está esquadrejando a casa, ele está usando o Teorema de Pitágoras, certo? Aí ele vai medir 3 metros de um lado, né, do cateto, 4 metros no outro cateto, e vai conferir aqui se a medida vai dar 5 metros. Se ele fez isso aqui, a casa está esquadrejadinha, bonitinha. Então ele está utilizando o princípio do Teorema de Pitágoras. Vocês sabiam disso? Sabia, Pedrinho, disso? Não sabia? Então chega na casa do seu pai e fala para ele, o senhor sabia que o senhor utilizava o Teorema de Pitágoras para fazer a construção do senhor? Então, beleza. Pessoal, então vamos lá. Para a gente continuar, vamos fazer uma atividadezinha? Olha só. A escada está apoiada na parede e possui um comprimento desconhecido que chamaremos de x. Temos a altura aqui da parede até a escada, né? Então aqui, ó, da escada até aqui mede 3 e daqui de baixo até na escada aqui em cima mede 4. Quantos metros mede a escada? Então a gente vai fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer a conta. Lembra qual que era? Quem lembra qual que é a expressãozinha para poder fazer o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, que são os catetos, né? Então a hipotenusa eu sei? Não, vou colocar x. Qual que é o cateto que eu tenho? Tenho 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Então x é igual a 9, né? 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16, né? 4 ao quadrado, 16. Então x ao quadrado é igual a 9 mais 16, 25, certo? Como eu tenho x elevado ao quadrado, esse resultado não terminou ainda, eu vou passar esse x para lá na forma de raiz. Então vai ficar raiz de 25. Então, qual que é a raiz de 25, pessoal? É 5. Isso aí, Maria. Parabéns. 5. Aqui nesse caso, não importa as duas raízes, porque o menos 25, a gente não tem uma medida negativa, então sempre será um número positivo. Então, quanto que é o tamanho da nossa escada? Então, mede 5 metros. Fechou? Parabéns, pessoal. Então, vamos lá. Para a gente finalizar, nós vamos fazer o nosso mão na massa. Nosso mão na massa vai ser utilizando a metodologia de rotação por estações, metodologia ativa, e vai ser assim, pessoal. As mesas estão separadas na sala, né, com as mesas certinhas, quantidade de pessoas. Nós vamos separar a sala em 3 grupos, né, de 5 pessoas. E aí, pessoal, vocês vão participar dessas estações, né? Os grupos são chamados de estações e em cada estação vai ter uma atividade diferente, beleza? Então, olha só. Na primeira estação, ao meu sinal, eu vou falar para vocês, pessoal,
podem ir para a estação. Aí cada grupo vai pegar uma das estações e vai resolver a atividade que tem lá, e cada estação, né, vai ter o mesmo tempo, que é 10 minutos. Terminou os 10 minutos, vocês vão fazer o ciclo novamente, vão trocar de estação, beleza? Então olha só, mas para explicar, na primeira estação a gente vai fazer uma atividade de leitura e interpretação, né? Vocês vão ler a atividade e vão interpretar e vão resolver ela utilizando o Teorema de Pitágoras, beleza? Na segunda estação vocês vão montar uma demonstração do Teorema de Pitágoras, como a gente já viu anteriormente, certo? Eu tenho um modelinho aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha só que interessante. Então eu tenho aqui no papel, vocês vão recortar esses papelzinhos e vão montar, tá bom? Então usem a equipe aí. E aqui vocês vão demonstrar que realmente, pessoal, ó, esse quadradinho do cateto B mais o quadradinho do cateto A, ele vai dar exatamente igual o tamanho. Ó, vocês podem ver que vai cobrir todo a hipotenusa. Tá vendo? O quadrado da hipotenusa. Olha só que bacana. Show de bola? Então, tá aí, ó, demonstrado. Fechou? Já na terceira estação, vocês vão resolver uma atividade gamificada, beleza? Então, tá aí, vocês vão resolver, beleza? Essa aqui é uma atividade gamificada, que é um tema que vocês vão fazer, beleza? Então, vocês vão fazer isso aí e depois, agora a gente vai pro feedback, beleza? Depois que rodou todo mundo, voltamos para o feedback. E daí, pessoal, como que foi? Foi legal a atividade? Bacana? Show de bola, pessoal. Então, como que foi, Maria? Você gostou de fazer? Qual foi a atividade que você mais gostou de fazer? Conseguiu aprender alguma coisa? Achou legal? Então, bacana. Pessoal, eu agradeço do fundo do coração. Muito obrigado pela participação de todos. E essa foi a nossa aula de hoje. Beleza? Espero que tenham gostado e aprendido um pouquinho o Teorema de Pitágoras. E até mais. Tchau, tchau. Abraço.